Olá pessoal, você é investidor, você é investidora, sejam todos muito bem-vindos. Bom, estamos aqui então hoje para mais um vídeo a respeito de fundos imobiliários. Então comenta aqui com a gente aí, você tem fundos imobiliários na sua carteira? Bom, então neste vídeo veremos alguns pontos relacionados a fundos imobiliários. Se você é novo por aqui, o objetivo do canal é trazer informações semanalmente a respeito de investimentos. E também compartilho aqui minha carteira pessoal de investimento. Então, caso queira me acompanhar, peço desde já que se inscreva no canal. Bom, a respeito de fundos imobiliários, eu coloquei aqui algumas vantagens relacionadas ao fundo imobiliário. A primeira delas aqui é comprar ou vender em frações. Bom, então vamos supor que você tenha um imóvel e você de repente precisa vender, mas não é necessário todo o dinheiro do imóvel. Assim, no imóvel, você terá que vender todo o imóvel para poder pegar o dinheiro que você precisa. Bom, já em fundos imobiliários eu posso vender em frações, ou seja, eu posso vender somente o que eu preciso e ainda continuo com o restante na carteira. Bom, outro ponto também que eu acho bem interessante que são imóveis dos mais variados tipos. Então, ou seja, você tem prédios, galpões, hotéis, shoppings, hospitais, são vários segmentos dentro dos fundos imobiliários. Então, com isso, você acaba tendo uma diversificação muito maior do que se estivesse investindo diretamente no imóvel. Então, também é um ponto muito interessante que eu acho em relação aos fundos imobiliários. Outro ponto também interessante é a renda mensal que é proporcionada pelos fundos imobiliários. Então, normalmente o fundo paga mensalmente aos seus cotistas. Outro ponto também é a liquidez. Bom, no dia a dia, a maioria dos fundos que eu vejo tem uma liquidez satisfatória. Bom, então, caso eu queira vender alguma cota, provavelmente você não terá problema quanto a isso, porque sempre terá uma pessoa para adquirir ela, desde que o preço também esteja de acordo com o mercado. Com volatilidade, eu coloquei aqui volatilidade por conta das ações. Então, se a gente for comparar a volatilidade de um fundo imobiliário com uma ação, então o fundo imobiliário normalmente ele apresenta uma volatilidade bem menor do que as ações. Então, isso de repente também dá um certo conforto para quem está investindo. Bom, e o último aqui que eu coloquei foi a isenção de imposto de renda. Coloquei um asterisco, porque na verdade, apesar de ser isento por enquanto, nós não sabemos ainda o desfecho dessa reforma tributária. Então, no momento seguimos aí com a isenção, mas com um alerta aí que de repente isso possa voltar à tona novamente. Bom, pessoal, então essas foram algumas vantagens aqui apresentadas, tá? Que pelo menos ao meu ver são características aí de investimentos em fundos imobiliários. Bom, e aproveitando, não deixe de dar o seu like e também se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Bom, algumas desvantagens que eu coloquei aqui também. Fundo imobiliário pode emitir cota abaixo do seu valor patrimonial. Visto que se você tem de repente 10 cotas do fundo e cada cota custa R$10, então se esse fundo emitir mais 10 cotas e cobrar R$9, então consequentemente o seu valor patrimonial por cota vai cair um pouquinho. Bom, outro ponto também que normalmente a gente não vê em ações são taxas de administração e performance, tá? Aqui muitos fundos cobram. Tem fundos que cobram apenas taxas de administração, mas não cobra a taxa de performance. Então, fiquem atentos aí na leitura dos documentos do fundo que você está investindo ou pensa em investir e se atente a essas taxas que normalmente são colocadas nesses documentos. E depois também aqui eu coloquei 20% para ganho de capital. Então, quem investe em fundo imobiliário não tem aquela isenção igual a gente tem nas ações. Então, se você vender de repente até 20 mil por mês, por enquanto, não sabemos ainda os trâmites dessa reforma tributária, mas por enquanto a limitação para ações é que você venda até R$20 mil por mês. Nos fundos imobiliários nós não temos esse tipo de isenção. Então fiquem atentos que se você vender uma cota de fundo imobiliário e tiver um ganho, você vai ter que pagar 20% desse ganho. Bom, então essas aqui foram algumas das desvantagens, tá, principais aí que eu acho dos fundos imobiliários. Bom, se formos comparar, então temos mais vantagens aí do que desvantagens efetivamente. Pelo menos essa é a minha opinião. E quero lembrá-lo, gente, que isso não se trata de nenhuma recomendação de compra ou de venda. Bom, outro ponto também que nós temos notado são as siglas, né? A gente tem aqui Selic, IPCA, Tesouro Direto. Isso nos últimos dias aí
nós temos visto bastante. Então, mas o que eu quero dizer aqui com isso é que os fundos imobiliários também podem ter seus contratos indexados aí ao CDI, ao IPCA, e aqui eu coloquei mais devido ao fato de que ele também pode pegar uma taxa mais o CDI, ok? Uma taxa mais o IPCA, assim como você encontra lá no Tesouro Direto também. Então, os contratos dos fundos imobiliários podem seguir essa mesma linha. Então, a maioria, na verdade, segue dessa forma. Principalmente aí os fundos de papéis, você tem bastante essa característica de uma taxa mais o IPCA, uma taxa mais o CDI e assim por diante. Bom, e aqui eu coloquei algumas coisas referentes ao Tesouro Direto. Então, normalmente os títulos também são indexados aí ao IPCA e a Selic. Aqui também eu não coloquei o IGPM, mas nós temos o IGPM também como indexador aqui para esses contratos. Então aqui no Tesouro Direto nós temos o IPCA e a Selic, e também nós temos os pré-fixados, que no momento aparenta ser uma rentabilidade muito atrativa. Mas nós temos que levar em conta outras coisas também, que normalmente o seu investimento ele vai ficar retido lá por todo o período do contrato. De repente lá no meio do caminho eu precisei do dinheiro, aqui no fundo imobiliário, como vimos anteriormente, basicamente nós venderíamos uma fração ou algumas cotas que nós possuímos e de repente teríamos o dinheiro na mão. Bom, mas aqui no Tesouro Direto, normalmente ele fica lá retido por todo o período de contrato. Você pode pegar ele antecipadamente, mas nós temos que levar em conta outros aspectos, como por exemplo a marcação a mercado, tá? Então isso daqui vai fazer com que você tenha perda ou que você tenha ganho de repente no momento que você está fazendo essa retirada antecipada. Então tomem cuidado. Já também nós temos que analisar as questões do imposto de renda e também que o Tesouro Direto possui taxas, né, que são pagas. Bom, gente, então para a gente finalizar aqui, esse é o portfólio de fundos imobiliários que eu tenho na carteira. Então, MXRF11, HFOF11, XPPR, BRCR, BCFF11, GALG11. Total investido em fundos imobiliários até o momento, R$ 7.456. Então, o rendimento esperado aí para esse mês é de R$ 48,63. Então, isso dá um yield de 0,65 ao mês ou 8,08 ao ano. Então, mas isso daqui por enquanto isento de IR. Então essa carteira eu faço aportes mensais. Então ela não foi montada exatamente agora, então já faz um tempo que eu estou com ela. Ela está dando uma rentabilidade aí de 0,65. Bom, e assim eu espero que ela continue aumentando essa rentabilidade. Isso também que eu farei novos aportes em fundos imobiliários, a fim de melhorar um pouco mais também essa rentabilidade aqui. Bom, pessoal, então esse foi um resumo do que eu acho a respeito aí de fundos imobiliários. Eu imagino que nesse momento de queda pode parecer de repente boas oportunidades. Bom, e cabe a cada um de nós fazermos nossos estudos e verificar a viabilidade de investir ou não. Bom, mas na minha opinião, se vale a pena ou não, eu levo em conta a renda mensal que eu vou estar recebendo desses fundos imobiliários. Bom, e no momento eu vejo uma oportunidade de melhorar um pouco mais esses rendimentos mensais. Bom, então assim eu sigo aportando da mesma forma que eu aportava anteriormente. Então aos poucos eu vou aportando mensalmente em fundos imobiliários e também em ações que no momento também estão com preços bem atrativos. Bom, pessoal, então por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, caso não seja inscrito, se inscreva no canal e deixe seu like também. Então com isso você vai ajudar também que esse conteúdo chegue em outras pessoas. E não deixe também de colocar o seu comentário, sua opinião. Se você tem fundos imobiliários na sua carteira, então comente, compartilhe aqui conosco. Muito obrigado por ter me acompanhado até esse momento. Até o nosso próximo vídeo.